carto, mapa, grafia, escrita. Possui ideologia. É uma forma de comunicação com regras, padrões. Regras, título, escala, legenda e orientação. Anamorfose. Técnica cartográfica que altera o tamanho das áreas de acordo com a intensidade do fenômeno. Captação de imagens, sensoriamento remoto, aerofotogrametria ou imagens de satélites. Escala geográfica. Redução. Quantas vezes a realidade foi reduzida? A diferença de quilômetros para centímetros é de 5 zeros. Projeções cartográficas. Distorções escolhidas e calculadas. Todo o mapa é distorcido ideologicamente. Projeção cilíndrica. Paralelos e meridianos formam ângulos de 90 graus. Maior latitude, maior distorção. Projeção cônica. Somente um hemisfério por vez, hemisfério norte, e distorce pouco as áreas temperadas. Projeção azimutal, plana, polar. Centro de projeção pouco distorcido e periferia com maior distorção. Equivalente. Preserva as áreas. Equidistante. Preserva as distâncias. Conforme. Preserva as formas. Mercator. Cilíndrico conforme e eurocêntrico. Peters. Cilíndrico equivalente e terceiro mundo. Isoípsas. Curvas de nível. Linhas que unem pontos de mesma altitude. Formas de orientação pelo Sol. Nasce a leste. Oriente. Põe a oeste. Ocidente. Latitude. Norte. Sul. 0 a 90 graus norte. Sul. Define os paralelos e zonas climáticas. Longitude. Leste. Oeste. 0 a 180 graus leste. Oeste. Define os meridianos e fusos horários. Regionalizar. Dividir com critério. Regionalização do IBGE oficial. Norte. Nordeste. Centro-Oeste. Sudeste. Sul. Regionalização geoeconômica. Pedro Pinchas. Amazônia. Nordeste. Centro-Sul. Regionalização 4 Brases. Milton Santos. Amazônia. Nordeste. Centro-Oeste. Concentrada. República Federativa do Brasil, presidencialista e democrática. Poder Executivo, responsável pela administração do Estado, representantes eleitos por voto popular. Poder Legislativo, responsável por criar leis, representantes eleitos por voto popular. Poder Judiciário, responsável por garantir o cumprimento das leis. Os membros do Judiciário não são eleitos por voto popular. Representantes federais, presidente, senadores, deputados federais, ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes e desembargadores. Representantes estaduais, governadores, deputados estaduais, juízes e desembargadores. Representantes municipais, prefeitos e vereadores. Espaço urbano, local de intensos fluxos de pessoas, informações, serviços e mercadorias. Município, menor unidade administrativa do país. Área urbana, IPTU. Área rural, IPTR. Urbanização. População urbana cresce mais que a rural. Motivos da urbanização. Êxodo rural e queda da mortalidade. Cidade. Parte urbana do município. Metrópole. Cidade com grande capacidade de polarização social, cultural e econômica com vários níveis de metrópole definidas pela complexidade dos serviços oferecidos. Cidade global. Sinônimo de metrópole global, concentrada em países desenvolvidos com urbanização gradual, planejada e desconcentrada. Megacidade. Cidade com mais de 10 milhões de habitantes, concentrada em países subdesenvolvidos e com urbanização rápida, concentrada e não planejada. Região metropolitana, metrópole e os municípios conurbados com essa metrópole, para ser definida, é necessário autorização do governo estadual, verbas e investimentos. RED, Região Integrada de Desenvolvimento. Região metropolitana entre diferentes estados com verbas do governo federal. Megalópolis, conurbação ou intensos fluxos entre diferentes regiões metropolitanas. Estrutura fundiária. Grande concentração de terras. 1% dos proprietários controlam 45% das terras. Motivos: políticos, econômicos e históricos. Consequências:
desemprego estrutural, êxodo rural, alimentos mais caros e prejuízos ambientais. Brasil colônia, capitanias hereditárias, sesmarias, fazendas, plantation, escravos, latifúndios, exportação e monocultores. Lei de terras. Toda terra devoluta, sem uso, passa a ser propriedade do Estado. A terra se torna mercadoria, acesso mediante pagamento. Consequências: aumento da desigualdade e grilagem, falsificação. João Goulart. Debate sobre reforma agrária e direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo. Governo militar. Primeira lei que tratava sobre a reforma agrária. Latitude do Brasil. Faixa intertropical, exceto o sul. Altitude do Brasil. Baixas e médias altitudes, exceto o sudeste e extremo norte. Maritimidade do Brasil. Baixa amplitude térmica. Massa equatorial continental, EMEC. Quente e úmida. Inverno, Amazônia. Verão, Amazônia, centro-oeste e sudeste. Consequência: chuvas de convecção. Massa tropical, atlântica, EMTA. Quente e úmida. Mais atuante no inverno, litoral do sudeste e nordeste. Consequência: chuva de relevo ou orográfica. Massa polar atlântica, milímetros de pressão. Fria e úmida. Atua no inverno em 3 rumos principais: Amazônia, Centro-Sul e litoral do Nordeste. Frente fria. Encontro de massas de ar, ao menos uma fria. Massa tropical continental MTC. Quente e seca. Inverno, Centro-Oeste. Consequência: inverno ameno e seco. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Litoral norte do Nordeste. Chuvas, calor e projetos eólicos. Equatorial, região norte. Tropical típico, Centro-Oeste. Tropical úmido do Nordeste, zona da Mata Nordestina. Tropical de altitude, serras do Sudeste. Tropical semiárido, sertão nordestino. Subtropical, sul do Brasil. Taxa de natalidade, nascidos por ano, 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade, mortes por ano, 1.000 habitantes. Crescimento vegetativo, natural. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Crescimento demográfico. Crescimento vegetativo mais saldo migratório. Taxa de fecundidade, fertilidade. Número de filhos por mulher em idade fértil, reposição de 2,1. Populoso. Alto número absoluto de habitantes. Povoado. Alto número relativo de habitantes, habitantes por quilômetro quadrado. Pirâmide etária. Gráfico que mostra a quantidade de habitantes em determinada região de acordo com gênero e idade. Transição demográfica. Gráfico que mostra a evolução das taxas de natalidade e mortalidade ao longo do tempo.